Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutri Gerações. E hoje ele está super especial. A gente vai conversar sobre diabetes gestacional e a importância desse trabalho no mundo profissional. Então, a gente sabe que o diabetes gestacional tem aumentado muitos casos ali na gestação e que sim, pode ter repercussões ruins, tanto para a mãe quanto para o bebê, mas que é possível a gente ter, mesmo ali em uma gestação de risco, né, um bebê nascendo saudável, uma mãe também reduzindo esses riscos, desde que a gente siga todos os cuidados dentro da gestação, né? E esse trabalho no mundo profissional ele vai ser muito importante. Eu, pessoalmente, tive diabetes gestacional na minha gestação, fui acompanhada, inclusive, pela convidada que está aqui, que eu vou apresentar para vocês, né? Então, hoje a gente está recebendo aqui a doutora Sabrina Mello, que é ginecologista, obstetra e mastologista. Então, ela foi minha obstetra na época da gestação, também é diabética, então a gente vai conversar muito sobre a importância do diagnóstico que a gente precisa observar. Então, seja muito bem-vinda, Sabrina. Bom, Dai, muito obrigada, viu, pelo convite. E é uma honra falar sobre um tema que é tão relevante e principalmente na nossa vida, né? Que a gente sentiu assim na pele como foi receber um diagnóstico, como foi se cuidar e como foi bacana ver que existe, na verdade, um outro lado, né? Um lado de que vai dar certo, apesar de ter um diagnóstico ali no No momento momento mais mais precioso precioso da da nossa nossa vida, vida, que é a que é a gestação. gestação. Mas Mas agradeço agradeço demais o demais o convite e convite e vamos vamos lá. lá. É isso aí. Todo diagnóstico ele traz esse medo, né? E eu lembro assim, que quando eu recebi o meu diagnóstico, nossa, eu chorei horrores, mesmo eu tendo conhecimento, eu sabendo, entendendo que existia todo um histórico familiar, no meu caso, né, dentro dos fatores de risco ali, como a presença do ovário policístico, né, eu engravidei na época, estava também com sobrepeso, que era um fator de risco, mas assim, quando chegou aquele diagnóstico, foi aquilo realmente, a gente fica assustada, fica com receio, né? Mas que é possível, e tanto que as próprias diretrizes, elas trazem que o primeiro tratamento é ali a mudança de estilo de vida, né? Então, é a nossa base. Se a gente tiver que ir para medicamento, lógico, em alguns casos a gente vai, como no meu caso foi necessário, né? A gente também vai desmistificar sobre isso. Mas existe muito, o peso desse diagnóstico. Então, eu percebo que as gestantes, elas às vezes ou se negam ou não querem receber esse diagnóstico, né? E é importante a gente entender o que é o diabetes gestacional, né? Então, entender em que momento esse diabetes gestacional ele acontece. Então, o que é o diabetes gestacional e quais são assim, os principais fatores de risco que a gente tem para o desenvolvimento dele? Então, a diabetes, né, quando diagnosticada durante a gestação, ela recebe esse nome, né? Então, diabetes gestacional seria aquele momento em que, nas triagens iniciais dos exames laboratoriais, a paciente vem com a glicemia acima do ponto de corte, que é ali 92. E muitas vezes, como você diz, né, nesse primeiro momento é muito um choque, né? Dizer, ó, realmente deu 93 e é diabetes. Então a paciente, mas é porque eu comi ontem, e aí tenta, né, se justificar, e a gente sabe que é muito esse impacto do diagnóstico, mas o que eu sempre digo é, chegou o momento agora de cuidar mais. Talvez se não viesse esse Esse diagnóstico, diagnóstico, você você não se não se alimentasse alimentasse de de maneira maneira adequada, adequada, não não focasse focasse tanto tanto na na atividade atividade física, física, né, e né, na e na mudança do mudança de estilo de estilo de vida, que vida, que precisa precisa ser ser feito por feito por todas todas as as gestantes, gestantes, mas mas em em especial especial com com aquela que aquela que recebe o recebe o diagnóstico, diagnóstico, ela ela precisa precisa ter ter um um cuidado a cuidado a mais. mais. Então, vai Então, ser vai ser aquela aquela paciente que a paciente que gente a vai gente vai estar estar ali, ali, né, né, ajustando ajustando as as alimentações, alimentações, essa essa rotina vai rotina ter vai que ter ter que uma ter uma prioridade prioridade agora agora para para atividade atividade física, física, parar parar para para comer, comer, né, né, que que muitas muitas vezes vezes a a gestante gestante acha acha que que está está grávida, grávida, mas a mas a rotina rotina vai vai permanecer a permanecer a mesma e mesma e não é não é assim. assim. E eu E eu vejo vejo como como uma uma oportunidade, oportunidade, né? né? O O diabetes diabetes vem vem ali ali e dizer, dizer, ó, ó, vamos ter vamos ter que que organizar organizar isso isso aqui aqui agora agora para as para as coisas coisas darem darem certo. certo. E E não é não é fácil, fácil, né, né, esse esse começo, começo, mas mas com com essa essa conversa e conversa e com com esse esse intuito intuito de de unir unir outros outros profissionais profissionais nessa nessa ajuda, e ajuda, eu e eu sempre sempre chamo chamo também também o o marido, marido, né, né, quando quando vai está na na consulta, consulta, a a mãe mãe quando está quando na está na consulta e consulta e fala: fala, "Ó, é ó, é todo todo mundo mundo junto", junto, porque não porque não adianta, adianta, por por exemplo, exemplo, tem tem aquela aquela rotina rotina familiar de familiar de comer comer pizza pizza todo todo final de final de semana, e semana e aquela aquela paciente paciente agora que agora que não não vai vai poder poder comer a comer a pizza, pizza está ao está ao lado de lado quem de está quem ali está ali comendo. comendo. Então é Então uma é uma rotina que rotina que vai ser vai ser mudada mudada também na também na família. família. E eu E eu acho que acho que você você, como como nutricionista, nutricionista, sabe sabe muito muito mais que mais eu que eu como é como é difícil difícil mudar mudar isso, isso, né. né? Então a Então a gente gente pega no pega no ponto-chave ponto-chave ali, que ali, é a que é a rotina rotina familiar, que familiar, que muitas muitas vezes vezes não não tem tem essa essa alimentação alimentação tão regrada, e regrada, aí e aí chega chega a a gestante, né, gestante, o né, bem o bem mais mais precioso precioso daquele daquele momento na momento na família, família, e vai que ter vai que ter que mudar mudar tudo, tudo, né, né? ter que Ter que mudar essa mudar essa alimentação, tem alimentação, que tem que mudar mudar essa essa rotina, vai rotina, ter vai ter que ir que ir também com também a com a academia. academia. Então, Então, o o diagnóstico diagnóstico ele ele chega chega muito muito ali ali nesse nesse início, início, a a princípio, princípio, né, né?
Mas durante toda a gestação o diagnóstico pode ser realizado, não só no primeiro exame, não só na curva glicêmica que a gente faz no meio da gestação, mas também pode vir uma diabetes diagnosticada já no finalzinho da gestação. Então é esse cuidado, né, junto com o profissional que está fazendo essa assistência durante o pré-natal, que deve ser feito e avaliado. Perfeito. E é isso, esse acompanhamento, assim, no diabetes é como você falou, às vezes, fiz a curva glicêmica, né, porque a gente pode ter o diagnóstico ali no primeiro momento, então Sim. desde o primeiro trimestre, eu sempre explico para a gestante que não é necessariamente a gestação que naquele primeiro momento causou esse diabetes, às vezes tem Sim. essa dúvida. Muito mais, às vezes eu venho com outros fatores de risco, né? Então, sobrepeso, às vezes a própria idade, acima ali dos 35 anos a gente já tem um risco maior, História de ovário ovário policístico. policístico, história familiar, né? Então, tem histórico na família ali muito forte. Então, quando já vem esse diagnóstico, ele já justamente acende o sinal para que, olha, deu acima da recomendação, então a gente precisa cuidar para que a gente não tenha complicações. É como você falou, é esse olhar a mais que a gente precisa, né? Mas também não pode relaxar, porque às vezes eu vejo, e eu já até recebi relatos de gestantes, olha, eu fiz o TLTG e fui comemorar com o milkshake do Bob's. Eu já recebi algumas gestantes falando sobre isso, né? Porque passou, quando chega ali no período entre 24 e 28 semanas, né, que faz o teste de tolerância oral, então toma aquela, né, aquela quantidade de açúcar para ver ali nos picos, quando ela passa, ela diz, ufa, passei, não tenho diabetes. É. E aí relaxa, mas não é isso. Eu já tive pacientes com diagnóstico por 28 semanas, 32 semanas, né? Então, esse cuidado, na realidade, eu falo que deveria ser um cuidado em todas as gestantes, independentemente se tem ali, né, o diabetes gestacional, ou não. E dentro do diabetes gestacional, né, que foi o tema que eu quis trazer ali mais importante, a importância desse trabalho muito profissional. Então, eu e Sabrina, a gente sempre está falando ali, eu falo que a gente vai, como é que vai ser hoje a conversa? A conversa que a gente tem no WhatsApp, porque a gente sempre tem essa troca, né? Mas eu queria ouvir de você, como obstetra, a importância desse trabalho profissional, não só como eu, como nutricionista, mas outras áreas também que estão ali dentro, né, do acompanhamento da gestação. Isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que andar de mãos dadas realmente com todos os profissionais. E não só com a parte nutricional, que eu acho que a gente anda muito já de mãos dadas, graças a Deus, mas educador físico, como vai ser esse treino nessa gestante? Porque muitas vezes a gente precisa fazer realmente essa união de informações para fazer com que esse paciente realmente tenha uma melhor resposta ao processo. Porque cada uma vai seguindo uma linha, no final às vezes não se encontra. Então, a paciente, por exemplo, que tem diabetes gestacional, ela tem que fazer uma atividade mais aeróbica, ela tem que fazer uma caminhada, não só mais a musculação em si. Tem a parte da psicologia, né? A gente sente muitas vezes que esse diagnóstico ele vem realmente trazer um peso muito maior e a gestação não pode trazer isso. Né? É um momento tão bacana, tão sublime, e aí vem o diagnóstico lá no comecinho e tudo parece que foi por água abaixo, né? E não vai ser mais bacana, que não vou poder mais comer. Então, a gente precisa realmente alinhar com outros profissionais com relação a isso. E normalmente o que eu venho fazendo por enquanto é montar um grupo, né? Então, monta um grupo com a família, normalmente não mais com a gestante, com o marido, porque ele tá ali também nessa parceria, envolvido nesse processo, e pego todos os contatos dos outros profissionais, para que assim a gente consiga alinhar. E aí tá dando muito certo, né? A gente tá tendo uma resposta boa, e a paciente ser acolhida, querida, né? E sendo bem cuidada. Isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, precisa entrar com insulina, a gente vai falar um pouquinho mais, mas e aí o endocrinologista ele já vai entrar nesse manejo, né? E o educador físico junto. Então, eu sempre falo que é eu sempre estou ali junto também, então, às vezes muda de acordo com o período da gestação, a demanda nutricional muda, a gente vai fazendo esses ajustes, né? Então, às vezes precisa, por exemplo, em algum momento entrar ali com a insulina, que a gente vai conversar. Então, esse acompanhamento do profissional, ele é fundamental, não só no diabetes gestacional, eu vejo, mas como na gestação como um todo, mas no diabetes gestacional ele vai ser muito importante para que a gente tenha um percurso da gestação mais saudável possível, né? E que esse momento que é tão especial, ele não perca esse brilho de ser tão especial e que chegue o bebê da forma como aquela mãe, que tem um parto, que ela imaginou, porque existe muito esse mito também, não sei se você recebe na sua rotina, né? O fato de ter alguma condição de risco, isso já não poderia ter, por exemplo, um parto natural, né? Como é que é isso na sua Não, casa? isso na verdade é a rotina, né?
paciente vem bem saudável, e aí vem um diagnóstico, aí já trava ali para aquele desejo que ela já queria, né, de ter um parto natural, de ter um parto é, sem tantas intervenções. E o especial, né, desse processo para mim é porque eu já vivi isso, e eu já senti, né, na pele o medo de uma indução, o medo de antecipar o parto por conta do uso de insulina, etcétera. Então, isso já me deixa muito em paz para entender que existe esse temor, mas que existe um caminho e que E que talvez talvez a a ida ou ida ou mudança de mudança de rota para rota uma para uma cesárea cesárea não não necessariamente é o necessariamente é o caminho que caminho que você você precisa precisa seguir. seguir. Claro Claro que que depois de depois de conversar, conversar, entender todo entender o todo o processo, processo, cada cada uma vai uma para vai para si, né, si, né, entender qual é o entender qual é o melhor melhor caminho. caminho. Mas, Mas é é muito muito realmente realmente presente presente esse esse temor, temor, né, né, de: de: "Ah, agora "Ah, eu tenho agora eu tenho diabetes, diabetes, agora eu agora eu uso uso insulina, insulina e e agora eu não agora eu tenho não tenho mais o mais o parto parto normal, normal, eu eu tenho que ter voltei o parto para numa uma cesárea". cesárea". Então é Então bem é bem comum. comum. E E não é um critério, né? de jeito nenhum, né. Eu tenho diabetes, né, a minha diabetes é diferente da Diferente da diabetes que diabetes você que você teve, a minha teve, a minha diabetes é uma diabetes é uma diabetes diabetes do do tipo 1, tipo que a 1, que gente a gente chama, né, uma chama, né, uma diabetes que diabetes já que usa já usa insulina a insulina a partir do partir do diagnóstico. diagnóstico. E E a minha a minha gestação gestação é um é um pouco pouco mais mais demanda um demanda um pouco pouco mais do mais que do que uma uma paciente que tem paciente que tem diabetes diabetes gestacional, gestacional, porque minhas porque minhas glicemias glicemias realmente realmente alteram alteram bastante. bastante. E E nem nem isso, isso, né, né, impediu esse impediu esse processo de processo de acontecer. acontecer. Então, Então, fui para o fui para o primeiro primeiro parto parto induzido com induzido com 37 37 semanas, semanas, que que realmente não realmente não dava para dava passar para passar daquela daquela data, data, mas, mas acabei acabei evoluindo, né, evoluindo, fui né, para uma fui para uma cesárea cesárea interparto, interparto e a e a segunda eu segunda evolui eu para um evoluí para um parto parto normal. Mas normal. as Mas as 2 eu duas fiz eu as fiz as expectativas de expectativas de parto e parto e fiquei fiquei bem bem feliz de feliz ter de ter vivido vivido isso. isso. Talvez se eu não Talvez se eu não tivesse tivesse vivido isso vivido por isso por conta conta da da diabetes diabetes ali, ali, pelo pelo temor, temor, hoje eu hoje não eu não estaria estaria tão tão confortável, né, confortável, para né, para falar falar isso. isso. Mas Mas é é algo algo que que realmente realmente tem um tem um temor, temor, né. né. A A gente gente teme teme prejudicar nosso prejudicar nosso neném, a neném, gente a gente teme teme passar do passar do tempo, tempo. então Então, assim, o assim, o importante é importante é ter ter esse esse alinhamento alinhamento durante durante toda a toda a gestação, para gestação, que para essas que essas glicemias se glicemias se mantenham mantenham realmente realmente estáveis, estáveis, para que não para que não exista uma exista uma repercussão para o repercussão para o neném, neném, fazer o fazer o máximo que máximo que puder. puder. E E caso caso realmente realmente precise precise antecipar, antecipar, existem existem ainda ainda outras outras opções, que opções, que não a não a cesárea, cesárea, deixar para o deixar para o processo de processo de indução. indução. Então é Então bem é bem seguro, seguro, né, e né, se e se tiver esse tiver esse acompanhamento acompanhamento bem bem alinhadinho alinhadinho com com todos os todos os profissionais, profissionais, certamente as certamente as coisas coisas vão vão andar andar bem É, tranquilas. eu lembro que eu também acompanhei Sabrina, né, na segunda gestação dela, Isso. e além do diabetes, ainda veio uma outra condição que foi o Sim, hiperparotiroidismo, né? isso, E como você falou, é super possível dentro desse acompanhamento, né? isso. Então, cada um fazendo ali, ajustando essa insulina, ajustando a alimentação, e a gente foi conseguindo, né, chegar a o presente dela aqui, que chegou, né? E Isso. aí, assim, em relação a esse controle, né? Então, uma vez eu tive o diagnóstico de diabetes gestacional, quais são os próximos passos? Em que momento eu vou avaliar, por exemplo, tive o diagnóstico, agora eu preciso controlar. O que é que eu devo fazer após o diagnóstico? Porque eu acho que Perfeito. elas ficam muito perdidas Isso, nisso, né? isso. Então, a partir do diagnóstico, a gente já pede para essa paciente segurar um pouco mais do carboidrato e açúcar, tentar fazer esse acompanhamento nutricional, porque muitas vezes a gente acha que está seguindo bem, né? Eu sempre falo que Que coisas coisas bem bem inocentes, inocentes, na na verdade, está verdade, está piorando o piorando o processo da processo da glicemia. glicemia. Uma Uma tapioca, um tapioca, um cuscuz, a cuscuz, a uva, né? uva, né? Então, tem Então tem alimentos que alimentos que pioram pioram muito essa muito essa glicemia e glicemia a e a gente gente acha acha, que é ah, uma não, coisa é muito saudável. saudável. E E muitas muitas vezes vezes não é. não é. Então, a Então, a paciente ela paciente, vai ela vai fazer fazer uma uma programação programação de de uma uma semana semana com com uma uma alimentação alimentação mais mais restrita, restrita, né, né, de de carboidrato carboidrato e e açúcar, açúcar, supervisionada, supervisionada. vai começar a fazer uma atividade física se não fazia essa atividade física, e na semana seguinte ela começa a avaliar essas glicemias em casa. Hoje a gente pode realizar ela através da glicemia de ponta de dedo, né, que ele pode fazer naquela maquininha que a gente já sabe, e tem algo que chegou muito novo e bem bacana, que é o Libre. O Libre é um dispositivo que você coloca no braço e ele faz essa leitura de uma maneira automática e dá uma curva para a gente de tudo que está acontecendo no seu organismo, tudo que você come. E o Libre teve essa acessibilidade maior, porque na verdade, quando a gente faz a ponta de dedo, a gente verifica naquela 1 hora e X, ponto, né? Daqui a 1 hora a gente não sabe mais como tá. E o Libre não, me dá essa curva bem bacana. Então tem essas duas opções de acompanhamento. E aí a paciente volta para mim com essa próxima semana, né? A primeira semana de dieta, na segunda semana de dieta e rastreamento, e ela volta para mim com esses dados. E a partir daí a gente consegue entender em que ponto essas glicemias estão alterando e o que é que a gente precisa modificar. Às vezes é só depois do almoço. Então, o que tem aí antes, né? O lanche antes do almoço, o almoço, o que é que tem? Ou não, é só o jejum. E aí a gente avalia esse montante de avaliações, né? De verificações. E com essas verificações a gente faz um somatório daquilo que está alterado. Quando esse somatório atinge ali 30%, a gente precisa medicar esse paciente. Porque 30% vai começar a passar para o neném.
Menos de 30, a gente já fica tranquilo, e a gente tenta fazer esse ajuste mais fino. Mas se realmente atingir, a gente precisa começar a medicar. Normalmente, a medicação padrão ouro, a melhor opção é a insulina, porque a insulina me controla muito rápido, né, me dá ali, fiz uma insulina rápida, 15 minutos a glicemia já baixou. E essa exposição do bebê a uma glicemia aumentada, ela diminui. Muitas vezes, algumas pacientes falam: "Ah, mas será que não tem uma medicação, né? Ai, meu Deus, sair da insulina para uma medicação era ótimo, né?" Mas ela não tem tanta sensibilidade quanto a insulina. Então a gente precisa realmente ponderar. Mas quando existe esse diagnóstico, não necessariamente a paciente vai para a insulina, né? Se ela conseguir regrar bem, né, fazer atividade, alimentar-se e ter um parâmetro ali menor que 30% de divergência de glicemias, ela não vai precisar dessa medicação até o final. Mas isso é feito um controle realmente consulta a consulta. Isso é muito importante, porque na minha gestação, né, que eu tive diabetes gestacional, imagina, eu como nutricionista, especialista em nutrição materna e infantil, e deu mais de 30% das minhas glicemias alteradas, né? E a gente precisou entrar com insulina. Então, para mim, foi um caos. Eu não aceitava, né? Eu tentei todas as alternativas, mas a minha insulina de jejum, principalmente, não conseguia baixar. Que na verdade era mais ela, né, só ela praticamente, né, que a gente já vê que tem uma relação muito com tudo que era antes da gestação e não da gestação. Era a história dos ovários policísticos, esse sobrepeso que você falou do início da gestação, então foi ali que a gente tentou lhe acolher, né, "Dai, não é você tá fazendo tudo muito certinho, mas chega um ponto que mesmo certinho não vai conseguir dar conta para esse bebê ficar bem". E aí foi que a gente entrou com a medicação. Não é fácil, né, mas é extremamente importante. E foi importante também para você ter essa vivência hoje, até para você falar isso, né, para suas pacientes. Vai que vai dar certo, né. É, eu lembro muito que você falou assim: olha, você com certeza você precisava ver essa experiência, porque você vai sair de fato. Depois que eu vivi o diabetes, o diagnóstico, esse luto, essa questão do uso da insulina, minha visão é completamente diferente. Então, de fato, eu mergulhei mesmo no diabetes gestacional e principalmente essa glicemia de jejum, né, que é uma glicemia que eu vejo que é aquela que dá mais trabalho, ela tem uma associação muito pelos fatores de risco. A gente já tem estudos hoje que mostram a associação, por exemplo, de uma hiperinsulinemia, que pode estar ali afetando esse controle, né? A gestação, ela é um período que a gente chama de diabetogênico, né? Então, existe a própria resistência à insulina causada pelos hormônios da gestação. Então, e aí, quando a gente tem esse casamento, né, dos fatores de riscos anteriores com esse momento ali da produção, né, dos hormônios, que aí vai entrar cortisol, o próprio lactogênio placentário, que é um hormônio também que vai agir ali reduzindo a sensibilidade à insulina, a gente não consegue manter só via alimentação. Então, é muito importante entender que não é o docinho que você comeu, não é, meu Deus, é porque eu não fiz aquilo correto ontem, que eu vejo muita culpa às vezes da mãe. É toda essa questão, é o metabolismo da gestação, é os fatores anteriores, com certeza, né, toda mãe ela faz o melhor para que tenha o Sim, desenvolvimento do seu filho, e às vezes, para mim, o medicamento, a insulina, ela foi depois libertadora, sim, porque eu ficava naquela tensão, pesando o alimento, eu andava com a balança, toda hora para que eu não conseguisse passar, né, e a insulina ela me trouxe um pouco mais até mesmo de liberdade, no sim, sentido de entender que está dando tudo bem, que a gente está conseguindo ajustar, né? Porque é uma linha tão tênue que se você também restringir demais, que isso acontece também muito no consultório, sim, de não seguir o que eu prescrevi, dizer, não, eu vou comer menos, vai que essa quantidade aqui eu acho que vai passar, né? sim, E aí come menos e o bebê restringe, porque não é só o bebê acontece. grande, né, que vai acontecer, mas o bebê restrito também pode acontecer quando a gente não tem, né? Então é uma fase muito sensível, que por isso a importância, né, Do acompanhamento. desse acompanhamento, Sim. né? E foi tão importante isso para você que, no final, né, sua neném nasceu com percentil 50, né, então ali na média da média, usando insulina, fazendo tudo bem direitinho. Então eu acho que é isso, acompanhar, mas ter essa leveza. No começo não tem como, mesmo que a gente fale, né, mas com o passar do tempo você vai entendendo que o principal é para que essa neném não tenha nenhum tipo de repercussão, seja fazendo atividade física, com dieta, com medicação. Então, são esses propósitos que a gente tem que ter durante essa gestação, para que fique realmente tudo muito tranquilo.
Exatamente. Então, assim, é possível você ter, né, então a Ana Sofia, ela chegou ali com 3,2 kg, né, então nasceu realmente, dentro do percentil 50, APGA 10-10, Sim, né, amamentação exclusiva, então existe também a questão, dessa resistência à insulina com a amamentação, mas também foi possível, né, ali junto com a Estelita auxiliando, eu consegui fazer essa amamentação. Então é possível sim, você ter uma gestação, embora nome lá de risco, essa gestação com mais cuidado, mas uma gestação que vai ter realmente vai ser saudável, né, vai chegar com o bebê bem, vai ter o parto na via que você desejou e que foi possível, né. isso. Eh, isso é muito importante, a gente trazer de fato, assim, essa leveza, né. E eu queria que você falasse, embora a gente sabe que não é o foco, mas assim, quais são as complicações, né, que podem ter? Porque como eu falei, às vezes as pessoas só vinculam que: "Ah, não, meu bebê vai nascer grande". Sim. Aí a gente tem aquele, eh, pessoas que tanto levam-se com muito peso, mas tem aquelas pessoas: "Não, tá tudo bem, porque o bebê vai nascer grande, não tem outra questão", e começam a relaxar mais nesse caminho. Isso, a gente tem repercussão para a mãe, né, e a gente tem repercussão para o bebê. As repercussões maternas, elas estão vinculadas ao pós, né, por exemplo, uma manutenção dessa diabetes. A paciente tem diabetes gestacional e ela fica diabética em seguida, né, se não houver realmente o controle, porque o que é que a gente percebe? Os estudos, eles estão ali em cima das pacientes que foram diabéticas, mas que muitas vezes não tiveram esse acompanhamento. Então, a maioria continuava fazendo esse tipo de alimentação e rotina, estilo de vida, da mesma forma que condizia antes da gestação, permanecia depois também. E aí elas permaneciam, né, em torno de 50% das pacientes que tinham diabetes nesse estudo, que foi um estudo lá da USP, permaneciam diabéticas depois. Mas era uma janela ali daquelas pacientes que realmente não tinham tido esse cuidado, esse Acompanhamento. acompanhamento. Eh, outras repercussões, né, diabetes puxa alterações, né, dislipidêmicas, né, colesterol aumenta, problemas cardiovasculares, obesidade, hipertensão, então, essa repercussão no metabolismo da mulher, depois do parto. Já para o bebê, ele tem essa repercussão ainda dentro da barriga. A gente sempre fala que o bebê da diabética é um bebê que parece muito saudável, é um bebê muito gorduchinho, que todo mundo vincula isso a um bebê saudável, que não é, né. Diferente, por exemplo, do bebê da hipertensa, da paciente hipertensa, que é um bebê magrinho, mas é um bebê mais valente. O bebê da diabética não, o bebê da diabética tem alterações metabólicas, então ele se foi realmente uma diabetes descompensada, isso tudo a gente fala para uma descompensação de diabetes e não aquela paciente que está andando realmente alinhadinha com as suas glicemias. Então, realmente existe um risco aumentado desse bebê, ter uma oxigenação diminuída durante o final ali da gestação, porque é muita glicose ali, além de um bebê mais prematuro. O pulmãozinho do bebê, ele não consegue liberar o surfactante, que é o hormônio principal para essa fase inicial. Então, normalmente são bebês que têm desconfortos respiratórios ali depois do nascimento. O líquido também pode estar aumentado, né, e isso também limitar o tempo de gestação. Quando a gente tem uma paciente que está um pouquinho descompensada durante a diabetes, né, durante a gestação com a diabetes, a gente vê que é um bebê grandão e uma quantidade de líquido aumentada. Então, normalmente, isso já indica que essa paciente tem uma repercussão fetal. É uma diabetes que está descompensando, gerando isto dentro do seu útero. Então, são pacientes que precisam realmente de mais atenção e muitas vezes aquelas glicemias que a gente verifica não estão dando tão alteradas, então em algum outro momento está dando, né, porque o bebê já está recebendo isso. Então é esse cuidado com esse bebê, nessa linha tênue aí dos 36, 37 semanas, de de uma atenção maior, né, realizações de avaliações desse bebê para ver a vitalidade desse bebê e limitação dessa idade gestacional, por conta desse risco desse bebê entrar realmente o que a gente chama, né, de sofrimento fetal dentro do útero, por conta desse excesso de glicemia. Mas isso são os casos mais drásticos, né, do processo, de não tem um acompanhamento, não tem um segmento, glicemias estão alteradas, e aí é uma repercussão final dentro de todo o processo. Mas normalmente, se bem compensado, isso acaba realmente diminuindo. Até mesmo o medo, né, que se tem do,
desse hipoglicemia neonatal, né, que Sim, acontece normalmente também. quando o bebê ele nasce ali acima de 4 quilos. Ele também pode ser, né, a gente não ter esse risco, uma vez que a gente tem o controle do peso desse bebê, né. Então se o bebê nasce Exato. dentro ali, entre 3 ali a 4 quilos, a gente consegue manter isso, e a gente não ter também essa repercussão, para que não tenha, por exemplo, o uso Isso. de forma precoce, né, que seja Uhum. possível amamentar. Então Que é isso algo bem importante também que você falou, né, por exemplo, essa hipoglicemia, normalmente os bebês de mães diabéticas, eles já ficam sendo rastreados e avaliados durante as primeiras 24 horas, porque o bebê recebeu tanta glicose que quando ele sai, ele sente falta dessa glicemia, dessa glicose, né, que estava ali para ele, e aí ele acaba fazendo uma hipoglicemia, então é bem comum os bebês de mães diabéticas ficarem com hipoglicemia nas primeiras 24 horas de vida, e ter uma atenção maior, né, ter que demandar um pouco mais dessa amamentação, não deixar ele ficar muito tempo sem estar ali no aleitamento, por conta desse risco que realmente é aumentado. Além de risco também de icterícia, realmente tem alguns outros fatores que envolvem isso. Isso. Mas lembrando que tudo isso pode ser prevenido uma vez que a gente tem esse cuidado mais de perto, e por isso que é muito importante, né. Às vezes eu percebo: gestante após a refeição, eu já peguei muitas gestantes que nem têm o teste, né, o TOTG ali positivo, mas que já tem uma repercussão, por exemplo, do aumento líquido amniótico, né. E aí quando a gente vai pedir para ver essas glicemias, para ela medir, a gente consegue encontrar durante o dia essas oscilações que estão acontecendo. Então, não é só para a gestante diabética, mas todas as gestantes precisam ter esse cuidado. E uma das coisas que você falou também, né, sobre a questão aí sobre a alimentação, né, que como eu falei, a própria Sociedade Brasileira de Diabetes, ela traz que o nosso primeiro passo diagnóstico de diabetes gestacional, controle glicêmico, atividade física e alimentação. Uma vez que isso não resolve, é que a gente vai para a medicação, né. E pensando já na alimentação em si, eu também vejo justamente essa questão de restringir. Então, às vezes, o receio da mãe acaba restringindo demais, e também não isso não é bom, porque vai trazer também repercussões. Então, eu sempre até costumo falar, não existe um alimento proibido no diabetes gestacional. É lógico que alimentos que têm uma carga glicêmica, um índice glicêmico maior, ou seja, levam mais rapidamente a glicemia, de fato, eles são fatores de risco. Então, no primeiro momento, não é um alimento interessante. Então, a tapioca, por exemplo, né, que as pessoas muitas vezes consomem, não, porque o pão é o vilão e a tapioca é o saudável. E na realidade a gente descobre que a tapioca também porque é um carboidrato ali Sim, simples, né, que não tem nutriente nenhum e que tem uma carga glicêmica e um índice glicêmico muito alto. Então é difícil a gente fala competir com isso, né. Mas, por exemplo, eu vejo muitas gestantes restringirem várias frutas, porque acham que não podem consumir melancia, né, sim, manga. Então, na realidade, o que a gente vai fazer na alimentação não é retirar uma lista de alimentos, e sim colocar mais comida de verdade e controlar carga e índice glicêmico. Então, sim, são as combinações. Então, como você falou, né? Às vezes exatamente. acha que eu vou comer um café da manhã muito típico que eu vejo lá no consultório. Café, que nem deveria tomar, mas às vezes bota um café com leite, aí bota uma tapioca com queijo e mais uma fruta, Sim, né. Então, às vezes só interpreta que o carboidrato está, por exemplo, na tapioca, mas a fruta a gente tem carboidrato, no hum, leite a gente tem carboidrato, e você está fazendo uma alimentação de alto índice glicêmico que vai elevar a sua glicemia. verdade. Então são as combinações. Então, vou comer uma fruta, eu vou colocar ali uma gordura boa, né, uma castanha, uma semente, uma fonte de proteína, né, como um queijo que vai auxiliar. Então, e quando ela chega assim: "Nossa, eu posso comer isso, eu posso comer isso", se torna mais leve quando você está dentro do acompanhamento, porque você começa a entender também. É lógico que tem as questões individuais. Eu lembro que eu aumentava, por exemplo, com abacaxi, que era o que não tão comum, né, mas a gente vai conseguindo, tatear isso e ir ajustando, né, para que se tenha aí uma gestação mais leve, que de fato isso não seja o foco principal, né, para que a gente de fato viva as outras, né, eu sei que a gestação, as pessoas dizem: "Ai, romantizo demais a gestação", eu amei gente gestar, porque tem os seus fatores, como toda a Sim, nossa vida, mas tem os fatores que são muito positivos, sim, né, viver sim, ali, eh, cada momento, né. Então, tem até sobre a questão da amamentação, assim, no final para bebês que têm repercussão, hoje a gente já tem até o protocolo de você fazer a ordem anterior, não sei se você já chegou a ter sim, já. experiência,
com isso? Sim, é bem bacana, né, esse processo, porque a gente já entra também com outro profissional, que é o consultor da amamentação. E, elas acabam já sinalizando, né, sempre que fazem esse acompanhamento antes, de fazer essa ordenha prévia, né, para deixar aquele colostro um pouquinho a mais do que o período da amamentação inicial. Então o bebê, assim que nasce, vai para o peito e vai receber um pouquinho a mais daquele que já foi ordenhado para ele mesmo. Então as consultoras têm feito bastante isso e tem sido muito bom, porque acaba diminuindo o risco de tomar, né, um complemento na maternidade nesse primeiro momento, caso façam a hipoglicemia. Isso, e aí você, protege mais o aleitamento materno, Sim, né, sim. Sabrina? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, a gente tá finalizando. Acho que a mensagem, né, minha era isso, para que quanto mais conhecimento a gente tem, mais leveza a gente tem, né? Eu sempre falo que o melhor enxoval que a gente pode ter na gestação é justamente ter conhecimento, porque o conhecimento aqui nos traz leveza, nos ensina como conduzir em toda a É maternidade, verdade. da gestação, em todas as fases, né? E eu queria que você deixasse essa mensagem final para gestantes sobre, né, sobre a importância desse tema. É como você falou, Day, a gente precisa, na verdade, ter uma tranquilidade, se cuidar, né, com certeza fazer o seu melhor, né, durante a gestação, mas ter uma paz, caso esse diagnóstico chegue, e entender que vai ficar tudo bem, né, se você fizer esse acompanhamento assertivo, não quer dizer que também não vai poder comer nada, né, isso você vai estar ali, do lado delas para explicar isso. Mas que isso não traga nenhum peso, né, para a gestação, porque a gestação realmente é um momento muito bacana. Algumas mulheres gostam muito, um pouco mais, outras menos, de estar grávida, mas é um momento que a gente quer paz e tranquilidade. Então vai ter isso, sem dúvida, mesmo com o diagnóstico de diabetes. Então é isso que a gente precisa deixar bem claro, né, que não se sintam, frustradas ou que nada mais vai dar certo, mas que vai dar sim, que a gente vai estar aqui, né, disponível para conversar com vocês e mostrar que uma diabética tipo 1, né, que teve 2 gestações, uma nutricionista diabética gestacional e ficou tudo bem, né. Que bom que ficou tudo bem, porque aí a gente consegue passar isso com mais segurança e empatia. Com certeza. E assim, fizemos a nossa parte, né? Eu acho que a gestação ela é um período que eu já vi uma frase que fala assim, né? Acabou-se a gestação, acabou a gestação, acabaram essas oportunidades daquele momento, né? Então a gente vive aquele momento e a gente tem que fazer o máximo naquele momento que a gente, né, tem disponibilidade de fazer. É, é a construção do maior projeto, né, de vida que a gente tem. Então, não é só algo que trazer o peso, nossa, eu tenho que fazer isso porque eu estou com diabetes. Não, eu tenho que fazer isso porque eu quero o melhor, eu estou me dando, né, o meu Isso, melhor para que eu tenha um bebê saudável, para que também eu chegue na minha gestação de forma saudável, para que eu não tenha complicações, para que meu isso. puerpério seja mais leve, É. né, porque a gente já traz esse peso aí ao longo da gestação. Exatamente. Eu sempre falo isso na consulta que a paciente recebe o diagnóstico, né. Você vai estar ali fazendo, na verdade, o que é para todo mundo fazer, se cuidar, se alimentar, se exercitar e cuidar dessa gestação. Então, é algo que chega pesado, mas que, na verdade, eu acho que vai muito mais além, né. Quantas pacientes com diabetes gestacional a gente tem e que são muito mais saudáveis, né, do que as pacientes que muitas vezes não estão nem aí para esse processo, né, não se cuidam, não usam as suas formulações, né, então realmente é bem A gente até escuta assim, gestantes dizer assim: "Nossa, que bom que boa, mas se não foi tão bom, mas que apareceu isso, porque eu liguei o alerta e disse: 'Não, eu preciso olhar para mim, eu preciso me cuidar, né, eu preciso fazer isso, porque a memória metabólica tá ali'", né. Então, é na gestação e no pós também, né, a gente precisa, mas que essa era a mensagem, né, que é possível você ter uma gestação leve, uma gestação saudável, né, mesmo tendo um diagnóstico, né, ali considerando, né, do diabetes gestacional, mas e o seu bebê pode nascer sim, né, de forma saudável, você pode ter o parto que você deseja que seja viável, né, e que, isso vai ser muito importante que você faça junto de uma equipe multiprofissional que te acolha, que você tenha essa segurança, né, para que você consiga conduzir bem os seus passos.
né? E a gente vai finalizar hoje esse assunto que foi maravilhoso. Te pedido muito, né, esse assunto sobre diabetes gestacional. E fique atento aí aos próximos episódios. Muito obrigada, Dai, pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você. Ai, super leve, tá vendo?